que eu estava até falando com a Taona, eu gostei muito da sua aula, porque a sua aula ela não ficou presa apenas na teoria, né? Eu me lembro que eu saí daquela aula falando com meus colegas, o pastor Claudemir, ele tem muita experiência prática com essa questão dos anjos, né? Eu me lembro que o senhor contou algumas experiências de que anjos lhe livraram de acidente. Sim. O senhor contou outras, sim. O senhor contou outras experiências de vigílias e orações no qual anjos do Senhor atenderam ao chamado e foram ali levar uma mensagem, foram ali participar daquele momento. Eu queria que o senhor contasse algumas dessas experiências, que eu acho que é algo que edifica a fé, né? Entendeu? Essa história aí de livrado de acidente foi interessante. Eu vinha de Teresina, o pastor Marco Ferreira, da Igreja Batista da Paz da Coab. Eu era de lá e eu era um dos 12 dele. Eu e minha esposa éramos 12 do pastor Marquinhos e da pastora Rosédina. E a gente tinha ido para Teresina, eu, minha esposa, a pastora Marli, a irmã dela, a Márcia, e as nossas 2 filhas, a Laila e a Laélia. Ainda era criança, né? E eu vinha de Teresina um pouco avexado, um pouco rápido, porque o pastor tinha marcado ali para 7 horas da noite a reunião dos 12. E eu vinha um pouco rápido, não tão rápido, né? Mas eu vinha querendo chegar no horário. E tinha um classiquezinho. Classiquezinho ventroando. O meu classiquezão guerreiro. Corre. Parece que vai desmontar. Aí voa. E aí eu tava vindo no Classic, subindo aqui perto do Brejinho. Perto do Brejinho, aquela subida bem comprida que tem de lá para cá. Né? Já tinha passado dos postos de gasolina. E aí eu olhei, era mais ou menos assim umas 6h30. Eu olhei, vinha um caminhão, ia um caminhão carregado de madeira na nossa frente. E eu dei uma olhada, eu sempre fui cuidadoso em ultrapassagem. Eu não sou imprudente, né? Aí eu olhei, até porque o Classic não possibilita, né, desrespeito, né? Então, 1.0. E aí eu olhei, não vi nada vindo, né? E aí eu resolvi fazer a ultrapassagem. Quando eu vou fazendo a ultrapassagem, chego bem em parelho assim com o caminhão. De repente eu vi um carro, uma caminhonete, que não dá para eu dizer que tipo de caminhonete, parecia ser uma Hilux, vinha em alta velocidade na minha direção. Aí eu pensei rápido, se eu frear, o caminhão está muito lento. Não vai dar para ele passar de mim e eu entrar pela traseira do caminhão. Então, eu vou acelerar contra a Hilux. Foi a ideia que eu tive. E aí eu acelerei. E ela vinha de lá... Foi questão de quantos segundos, pastor? O senhor sabe dizer? Isso foi questão de segundo mesmo. Foi questão de 2, 3 segundos. Ixi. Foi rápido demais. E eu acelerei... Mais rápido que o Classic. Mais rápido, foi mais rápido do que o Classic. E eu apertei o acelerador de encontro à caminhonete. E quando eu acelerei, eu passei do caminhão, passei e joguei logo para a direita, né? Fazendo a ultrapassagem. Foi tão rápido que quando eu fiz isso, a caminhonete passou. A pessoa que vinha dirigindo essa caminhonete não teve ação nem de tirar um pouco. Não, nem de tirar e nem de frear. Ele assim, não fez nada, no caso, ele não fez nada. Não, do jeito que ele vinha, ele passou. É que você pensou assim, eu vou acelerar, o cara lá, eu vou acelerar também. Eu não sei o que aconteceu, eu só sei que ele passou por mim, eu só tive aquele segundozinho de sair da frente deles. Jesus Cristo. Foi tanto que quando ele passou por mim, o carro balançou. E aí a minha cunhada parece que estava cochilando na época. No dia, na hora lá, ela assim despertou com o sacudido do carro. O que está acontecendo aqui? Ela disse o que foi que aconteceu. Atrapalharam meu sono. Eu não vi anjo ali naquela hora, porque a pergunta é direcionada para isso. Eu não vi anjo naquele momento, nenhum anjo chegou ali, pegou o carro, tirou. Mas eu acredito que aquela ali foi uma ação de Deus. Claramente, de Deus, claramente, porque eu não tinha como sair, o ser humano em si
não tinha condição de fazer aquilo que eu fiz. Acostamento não podia ir? Não podia. Então, foi feito dessa forma que eu contei para vocês, e depois entra uma coisa espiritual que, na verdade, eu acredito. Por isso que eu acreditei que foi algo espiritual ali. Foi Deus que me livrou todo mundo. Porque no mesmo momento, o pastor Marcos, que tinha marcado a reunião, ele, do nada, ele sai, pega uma moto, depois ele me conta, né? Ele pega uma moto e sai, assim, sem um destino. Sai na moto ali, aí ele chega ali, ali na Coab mesmo, na frente ali hoje tem um posto de saúde. Ele chega por ali, aí ele disse que parou e começou a orar, porque ele viu 3 caixões dentro da igreja. Ele viu 3 caixões dentro da igreja. Jesus Cristo. Não, 3 não, 4. Foi 4 caixões que ele disse. 4 seria o meu, da minha esposa e das minhas 2 filhas. Misericórdia. Ele viu esses 4 caixões. Quando eu cheguei, eu fui em casa, tomei banho, troquei de roupa, a gente trocou de roupa e foi para lá, para a casa dele. Quando ele fez a reunião, tudo terminou a reunião, eu disse: pastor Marcos, eu cheguei um pouco atrasado, o senhor não sabe o que aconteceu com a gente. Aí ele disse: não fala não, vocês iam se acidentando, né? Ia tendo um acidente na estrada. Eu disse: como é que o senhor sabe? Ele disse: porque eu vi 4 caixões dentro da igreja. Caramba. Deus enviou um anjo para guardar vocês, pastor. Aí ele, quando ele viu, ele saiu, pegou a moto nessa situação, ele pegou a moto sem destino, disse que parou ali pela Coab mesmo e começou a orar. Começou a orar por nós que estava na estrada, né? E eu só sei que essas coisas são muito espirituais. Primeiro, eu fui, peguei, dirigi, e a gente acabou sendo... Deus livrando a gente ali naquela situação da morte, né? Que eu não sei como foi que aconteceu. Foi tão rápido que não dá para descrever assim precisamente. E depois disso, o nosso carro ficou fedendo a sangue pisado durante uma semana. Aí eu perguntava para a pastora Marli, eu disse: minha filha, tu botou alguma carne, né, que caiu sangue aqui no carro? E ela disse: não botei nada, a gente não comprou carne esses dias e tal, e o carro fedendo a sangue, aquele sangue, né, seco, fedendo, passou uma semana fedendo. E eu digo: meu Deus, será que isso está acontecendo? É para Deus dizendo para a gente que era para a gente ter morrido. Foi um livramento. Foi um livramento. Aí lembra do texto que o senhor leu ainda agora, não foi o Salmo 34, né? Salmo 34, o anjo do Senhor. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem a Deus. É por isso que eu digo nas minhas orações: Senhor, não posso te deixar, não. Posso te deixar, não. O Senhor já me mostrou muita coisa, né? Então a gente tem que se segurar e avançar no conhecimento, no pleno conhecimento da verdade, no pleno conhecimento de Deus. Aproveito para dizer: você já teve experiência com Deus, que está afastado, volte para o Senhor.